Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar a oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Do Texas, e eu tenho publicado muito a respeito do que está acontecendo no Texas no meu Locus, e um negócio tão curioso que eu recebi centenas de mensagens das pessoas querendo saber o que estava acontecendo no Texas, e o próprio presidente Bolsonaro querendo saber o que estava acontecendo no Texas para falar na live dele de domingo. Eu nem vi se ele falou no final, mas ele estava interessado e me procurou para ter informações a respeito do que estava acontecendo no Texas, e eu procurei explicar de forma resumida. Mas para explorar melhor esse assunto aqui, nós temos aqui o privilégio de ter alguém que está em loco, que esteve no local. Eu vou receber aqui o meu querido amigo Eliel Rosa, que ele é professor na Nehemiah School of Government, na escola Neemias de Governo, e é comentarista na News Talk 550 KCRS, numa rádio lá do Texas. E eu recebo aqui o meu querido amigo Eliel. Tudo bem, Eliel? Obrigado aqui pela sua participação no programa de hoje. Eu tô sem o áudio do Eliel. Eliel, o seu áudio tá no mudo. Agora sim? Agora sim. Obrigado pelo convite, honrado mais uma vez estar com você. Bom demais. Com uma enorme audiência, eu queria pedir às pessoas, agora nas múltiplas plataformas aqui, a gente está com mais de 9.000 pessoas nos assistindo. Queria pedir a elas que percam um segundo dando um joinha e que se inscrevam tanto no meu canal, quanto no canal do Fio Diário, quanto no canal da TV Flórida, porque se derrubam o canal do Paulo Figueiredo Show, é lá que a gente vai continuar transmitindo os programas. Eu tô com um pouco de retorno, mas tudo bem, vamos em frente. Eliel, eu queria te pedir para começar explicando para as pessoas o que está acontecendo no Texas. A gente tem visto números, eu publiquei o relatório do Congresso na semana passada, de que foram mais de 6,5 milhões de pessoas entrando, quase que a população de Santa Catarina entrando na fronteira sul dos Estados Unidos de forma ilegal. E parece que o último mês de dezembro, foram mais de 300 mil pessoas, o que equivale ao que entrava durante o governo Trump, um ano inteiro do governo Trump. Até mais do que isso, em um mês. O que está acontecendo? Como é que essa treta acabou no Texas do jeito que está? Paulo, boa tarde à audiência. A gente pode começar por vários lugares, né? Ir para vários lugares também nessa fala. Mas, em suma, acho que o número mais fácil das pessoas entenderem, porque quando você fala 6,5 milhões, alguns outros números mostram 8 milhões, tem números mostrando 10 milhões, por quê? Porque não dá mais para track, não dá mais para acompanhar quantos estão entrando sem passar pelo filtro do Border Patrol, que é a polícia de fronteira. Então, o número mais concreto para a gente saber a dimensão disso é dezembro de 2022, gestão Biden, tá? 20 mil pessoas entraram, 20 mil que foram catalogadas, que passaram pelo filtro. Obviamente não estamos contando os números extraoficiais, os que não passaram, aliás, cruzaram a fronteira, mas não passaram pela imigração. Dezembro de 2023, exatamente, ou apenas um ano depois, 12 meses depois, 302 mil. Então, assim, não tem comparativo, não tem comparação com a história da imigração americana, não tem números nem perto disso em nenhum momento em que a gente teve... Eu me lembro, Paulo, deixa eu lembrar um momento muito importante na nossa vida aqui no Texas. Nós estamos aqui como família há 8 anos. Em 2019, nós fizemos, minha esposa, meu filho e eu, um tour pelo mapa inteiro do Texas, 4.800 milhas em 4 fases de oração. Nós oramos pelo estado do Texas, o estado que nos recebeu. Nós passamos pela fronteira em 2019, saímos de El Paso e fomos até Brownsville, 1.200 milhas.
estava chegando uma caravana gigantesca, uma daquelas grandes caravanas de 8 mil, e estava todo mundo surtando, arrancando cabelo, fogo no cabelo. Imagina 302 mil. Então, o governador do Texas chegou, neste momento. Um dos grandes debates que tem aqui é por que Greg Abbott não parou isso antes, porque ele poderia ter feito algo antes. Greg Abbott, governador do Texas, só para deixar aqui para a audiência que não saiba. Exato. Ele é um republicano que governa o estado do Texas. Exatamente. Então, o governador Greg Abbott e o advogado-geral do Texas, Ken Paxton, foram os dois que conversaram lá entre si e falaram, bom, dessa vez vamos parar. Eu não sei aonde você quer ir aqui, se especificamente já para o Shelby Park. Por quê? Porque a ideia que o brasileiro tem, pelo menos aqueles que estão entrando em contato comigo, Paulo, é que o Greg Abbott fechou a fronteira de 1.200 milhas entre El Paso e Brownsville, que é a fronteira do Texas com o México. Ele apenas fechou 2,4 milhas, ou seja, são 4 quilômetros de um parque municipal chamado Shelby, na cidade de Eagle Pass, onde estava um dos pontos mais críticos, e ele reclamou, ele invocou uma lei, tanto do Texas quanto a Constituição Federal, de emergência, declarou emergência, fechou o parque, cercou o parque, e naquelas 2,4 milhas ou 4 quilômetros, eu estava falando no rádio isso hoje de manhã, teve um caller, alguém que ligou muito bravo, mas muito bravo. Porque o Greg Abbott podia ter feito isso antes, isso é só um teatro, blá, blá, blá. Falei, cara, eu meio que concordo com você, mas se o Partido Republicano, Paulo, conseguir usar isso como uma estratégia de marketing e disser o seguinte, porque eu passei 2 dias lá, tá? Eu quero chegar lá, Eliel, eu quero só entender o seguinte, no final das contas, ele botou arame farpado só em 2,4 quilômetros, que é dentro desse parque, né? Uhum. E o que aconteceu? Porque aí o governo Biden foi lá tentar cortar o arame farpado e os containers que ele colocou lá, já que ele não construíram o muro do Trump, ele foi lá e botou um arame farpado nos containers, o governo Biden foi lá tentar cortar, aí eles não deixaram o governo Biden cortar, não foi isso? O caso foi parar dentro dos tribunais, as duas instâncias, tanto o Tribunal Federal do Texas quanto a Corte de Apelação, proibiram o governo federal de ir lá cortar sob pena de multa, e aí eles entraram na Suprema Corte dos Estados Unidos, o governo Biden entrou na Suprema Corte dos Estados Unidos para poder cortar as cercas de arame farpado. E o que a Suprema Corte decidiu foi basicamente que eles não podem ser multados caso cortem, mas não permitiu especificamente que eles cortassem, não é verdade? Mas também não deu nenhum tipo de sanção se o Texas instalasse de novo. Então é um imbróglio legal muito grande. Esse caso, Paulo, deve voltar à Suprema Corte. Eu agradeço porque esse passo a passo é importante para as pessoas entenderem, porque, como eu te falei, a gente tem pouco tempo e tem muito lugar para ir. Então eu agradeço a tua condução aqui, e sempre que você precisar trazer de volta, a gente volta para o lugar. A Suprema Corte não disse que o Texas não pode se defender. Então o Texas está se defendendo. O governador disse... Como o Texas está se defendendo, Eliel? Eles fecharam não só o parque no rio, na borda do rio, 4 quilômetros, mas o Texas construiu uma cerca, mais ou menos 500 metros do rio para dentro da cidade. Esse parque, reitero, é um parque municipal. Quando o governador puxa para si a responsabilidade de emergência baseado na Constituição Federal, eu estou com os artigos aqui, depois a gente pode ler, ele não precisa nem da autorização do prefeito da cidade, nem autorização, nem voto na Câmara da cidade. Então, sim, é muito normal. Exato. Existe uma briga agora, uma divisão, racha muito forte na cidade. Pasme você, Paulo, a cidade de Eagle Pass é uma daquelas de fronteira que o prefeito é democrata, o juiz do condado é republicano, e a população a maioria da população é republicana, só que tem, e aí entra uma história política, eu não quero chegar lá, mas enfim, a cidade está dividida, porque tem muita gente na cidade, a cidade tem 50 mil habitantes, não é tão grande assim, e
a estratégia não, a conclusão do Border Patrol, que é do governo federal, que está debaixo da imigração federal, no Departamento de Homeland Security, soltou uma nota 2 semanas atrás dizendo o seguinte: essa atitude do governador do Texas, olha só, uma entidade federal respondendo ao Biden, que responde ao Biden, disse o seguinte: esta atitude do governador do Texas é correta porque nós estamos overwhelmed, a gente está é mais do que nós podemos trabalhar, não dá para a gente, não podemos mais fazer nada, nós estamos, ele não disse isso, tá? Muito tradução é essa, nós estamos com o governador do Texas, vamos ver o que vira. Não, mas eles emitiram uma condenação muito pesada ao governo Biden, né? O sindicato do CBP, que faz CBP, Customs Border Patrol, né? Patrulha de Fronteira, emitiu uma condenação pesada ao governo Biden. Eu fiquei interessado, Eliel, quando eu vi um certo impasse, onde a coisa começou a ficar meio feia, onde o governador botou a Guarda Nacional, que responde ao governo do estado, a não ser que seja nacionalizada pelo presidente. Mas ele botou a Guarda Nacional para impedir fisicamente que agentes do governo federal cortassem as novas cercas. Então, esse é um imbróglio. Ele é um imbróglio constitucional e legal, mas ele é muito mais um imbróglio político, porque é um ano eleitoral aqui. Então, os analistas políticos, e com certeza você está acompanhando eles, mas para o nosso pessoal do Brasil saber, é um ano eleitoral, o Joe Biden já está muito prejudicado, até mesmo nas pesquisas, né, que não são tão assim, a gente sempre leva com um grande sal, mas o Joe Biden já está perdendo para o Trump em vários, não só estados, mas em recortes da sociedade. E se o Biden intensificar esse processo e federalizar a Guarda Nacional, que foi destacada, que pertence ao governo do Texas, que pode ser disponibilizada para qualquer emergência dentro do estado do Texas, ele vai estar declarando uma guerra. É uma declaração formal de guerra contra o Texas. Estou retomando a Guarda Nacional. E aí, o papo que está aqui, né, os analistas locais, está todo mundo esperando o governador ou o Attorney General, o advogado-geral, soltar uma nota e dizer o seguinte: texanos, venham para cá e vamos ver o que dá. E eles, aqui o verbo é deputize, né? Eu vou dar a oficializar aquelas pessoas que o Estado reconhecer como aqueles que podem defender o Estado. São as milícias, completamente um termo diferente, completamente diferente do Brasil, né, mas aqueles que serão encarregados oficialmente pelo Estado para defender o Estado nesse questão. Deixa eu ver se eu entendi. O que está se discutindo e eu estou vendo a migração aí de milhares de pessoas, inclusive caminhoneiros, com site e tudo mais, uma organização grande de pessoas indo armadas para a fronteira do Texas para proteger a fronteira, e a discussão que está acontecendo, e isso existe, é muito comum aqui nos Estados Unidos, é que eles sejam deputized, ou seja, eles sejam oficializados como agentes da lei para garantir a fronteira contra a Guarda Nacional do estado do Texas, caso a Guarda Nacional seja nacionalizada. Com várias pessoas, eu vi vários relatos de pessoas que dizendo que caso isso aconteça, desertam da União e defendem o seu estado, do estado do Texas. Isso, de fato, é um prenúncio de uma guerra civil, né? Nós temos já, Paulo, em março, nós temos várias eleições aqui de condados, e especialmente de condados, mas algumas locais. O grande alvo das eleições esse ano, o grande momento é novembro, mas em março a gente já tem várias, por exemplo, do condado do lado, no meu condado de Midland, condado de Odessa. O que está acontecendo agora existe um movimento para que a secessão do Texas, porque isso já foi, deixa eu voltar um pouquinho na história, 2 anos atrás, no Congresso Republicano do Texas, dos republicanos do Texas em Houston, foi aprovada na plenária final do Partido Republicano do Texas, no Texas, em Houston, cláusula 34, que estará no ballot, estará na urna esse ano, o texano vai votar para saber se... Plebiscito, né? Isso, o plebiscito. Se o Texas da federação ou não.
Se o Texas, o quê? Falhou a sua voz. A secessão. Ou seja, vai haver um plebiscito de secessão no Texas, é isso mesmo? Exatamente. Então, assim, até agora, os números estão e os movimentos políticos estão colocar isso na eleição de novembro. Só que o Partido Republicano do Texas, o próprio Partido Republicano do Texas, e você sabe, o governador tem um papel muito pesado nisso, ele não quer isso pessoalmente, o advogado-geral da União não quer isso pessoalmente, e o presidente do Partido Republicano do Texas não quer isso. Então, eles têm uma força política muito maior do que um trabalho de grassroots, um trabalho de base, mas das 135 mil assinaturas que eles precisavam, eles conseguiram 189 mil. Então, agora existe um processo de, isso lembra muito o Brasil, né? Checagem de assinaturas. Tem um monte de assinatura falsa, vamos verificar. Pessoalmente, eu não acredito mais, por causa de todos esses embrólios políticos, eu não acredito que isso vá estar na urna para o texano votar com um plebiscito em novembro. As assinaturas das urnas, eles não checam, né? Mas as assinaturas do plebiscito, essas eles checam. Tá bom. Então, mas você acha que no final das contas não vai acabar, isso não vai não vai acontecer esse plebiscito não vai ser incluído, porque as pessoas precisam entender que aqui nos Estados Unidos, quando você vota, você não vota só nos candidatos, a Ana Paula sempre fala isso, né? A votação parece um jornal, onde você tem que votar várias questões plebiscitárias que acontecem, desde o zoneamento da sua cidade, até uma medida mais drástica sobre maconha, ou qualquer coisa do tipo. É muito comum que se submeta a o que se chama de democracia direta, o plebiscito. E eu tô surpreso, Eliel, porque eu nem sabia desse plebiscito no Texas, dessa possibilidade de plebiscito de secessão no Texas, que é inconstitucional, mas se está entrando em secessão, né? A Constituição deixa de ser importante. Mas a situação está mais tensa do que eu imaginava. Queria aproveitar aqui para a gente finalizar, que você me dissesse sobre a fronteira, que você teve lá, né? Você teve nessa região, você está no Texas. O que você pode dizer para a gente que você viu com seus próprios olhos? A lição mais importante, Paulo, e eu te mandei algumas fotos, se você quiser botar aí, ou depois colocar no teu Locals, tá? Mas a lição que eu trouxe para casa, a principal lição é a seguinte: eu falei sobre isso no meu programa de rádio hoje de manhã, das 6 às 10. Dentro do Shelby Park, 4 quilômetros de 2.000 milhas, dá o que? 3.800 quilômetros, quase 4.000 quilômetros de fronteira lá de San Diego, Califórnia, até o Brownsville, Texas, aqui. Esses 4 quilômetros são um protocolo, eles são uma amostra de que, se você implementar leis e cumprir as leis, ela funciona. Então, o Partido Republicano vai usar isso de forma muito pesada agora. E, obviamente, quem vai usar muito isso é o presidente, o ex-presidente Trump. Ele vai utilizar isso de uma forma bastante pesada. Olha só, o Texas, nosso aliado, implementou as leis nesse pedaço de 4 quilômetros e está tudo em paz. A lição que eu trouxe para casa foi: nos 2 dias que eu fiquei lá, embora você visse, e é ostensivo, os militares estão logo nas 3 entradas dessa grade, lá no fundo você vê todo o trabalho dos Border Patrol junto com os militares, e também State Troopers, são soldados do estado do Texas, como a Polícia Militar dos estados brasileiros. Existe um trabalho conjunto das 3 polícias, e tudo o que está acontecendo dentro desse parque hoje tem ordem, tem decência, tem organização, tá tudo dentro dos conformes. Ou seja, eu fui esperando uma tensão muito grande, eu fui esperando um conflito, eu fui esperando uma temperatura muito alta, com mídia e tal, mas eles não estão deixando a mídia entrar, pelo menos não estão deixando, deixa eu consertar isso. Nos 2 dias que eu fui lá, sábado e domingo, a mídia não foi autorizada a entrar. Então, está em paz, tudo está em paz. A cidade de Eagle Pass, eu não posso dizer que está em paz, mas quando você conversa com a comunidade, e nós tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas da comunidade, a dona no restaurante que eu almocei, ela falou: cara, tá tudo normal, eu tô servindo mais almoços, os militares estão vindo almoçar aqui, a polícia está vindo almoçar aqui, o turismo, obviamente, de alguma forma caiu, mas a cidade de Eagle Pass está, entre aspas, normal. Por quê, Paulo? Porque quem cruza a fronteira não fica em Eagle Pass. Eles vêm para dentro do país. Obviamente, de lá eles saem para algum lugar.
E aí eu mandei um dos vídeos para você, né, de um dos grupos que a gente pegou. Eles simplesmente cadastram as pessoas, tiram fotos, entregam um papelado nas mãos, que normalmente é documento da corte de imigração para a pessoa comparecer em algum dado momento. Eu sei que tem um cartão de crédito que está sendo entregue, existe um telefone sendo entregue, ou seja, existe uma série de fatores dentro do processo. O ônibus já encostado, dentro do ônibus as pessoas estão indo para algum lugar. Nova York já recebeu 90 mil, Chicago já recebeu 100 mil, e agora existe aí um grande movimento que é surpreendente nesse processo, que já tem 48 prefeitos democratas que quase estão assinando um documento com o Greg Abbott, por governador do Texas, para tentar de alguma forma segurar a fronteira, porque os caras estão dormindo dentro do aeroporto de Chicago, dentro do aeroporto de Boston, enfim. Existe uma completa falta de controle em tudo que está acontecendo no país, e esse processo, para eu terminar, Paulo, e aí a gente ir para onde você quiser, eu acredito que esse processo vai voltar para a Suprema Corte, agora sim para uma definição constitucional do processo. Quem é que tem poder nesse processo? É o Estado dentro da 10ª emenda ou é o governo federal dentro da emenda que diz que é o governo federal quem lida com fronteiras? Né? Então, a 4ª emenda, o 4º artigo 4, cláusula 4 da Constituição Americana dá para o governador do Texas a capacidade de se defender quando o governo federal não se manifeste, e isso é muito claro no Federalist Paper número 78, James Madison fala sobre isso, que as cortes podem virar tiranas. Então, é um embrólio muito grande, e ele estão embutidas aí toda a questão legal, constitucional, mas principalmente política, porque é um ano de eleição presidencial. Essa é a grande questão desse momento. Eu acho que a discussão jurídica é uma discussão interessante para a Suprema Corte decidir, mas a grande questão é que o Biden criou um imbróglio para o qual não há boa saída para ele. Porque a maioria esmagadora dos americanos, até um percentual dos democratas, acho que metade dos democratas, são contra a imigração ilegal. Os republicanos, 90%, 95% são contra a imigração ilegal. Mas até metade dos democratas e a maioria dos independentes, 70%, 80%, são contra a imigração ilegal. E o Biden conseguiu, com essas medidas, lutando contra o Texas, se colocar numa posição onde ele não tem vitória. Porque se ele enfrenta o Texas, ele vai ter que enfrentar o Texas em favor da imigração ilegal. Altamente impopular. E se ele recua, ele fica derrotado politicamente como um frouxo. Para um presidente que já vai muito mal nas pesquisas, esse foi um desastre completo. Eliel Rosa, muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda. Volte sempre ao Paulo Figueiredo Show. Sempre. Obrigado, Paulo. Um abraço para todos. É um assunto absolutamente impressionante. Eu quero antes... Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?